família! Salve! Podcast Coab USA chegando até vocês mais uma vez do esse aqui. Fabinho não dormiu ontem. Mas antes de começar essa resenha, primeiro aí, como de costume, os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado pela energia, pelo carinho, pela participação que alimenta a alma e estimula a mente. Agradecer também a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, é o Instagram dos feras. Hoje a gente tem um luxo de estar aqui com o sono. O homem tá aqui hoje, decidiu trabalhar, acordou cedo. Dono do castelo, velho. Mas enfim, o convidado de hoje... Pô, cara, assim, no mundo das artes, é difícil encontrar alguém com esse tipo de versatilidade, sabe? Faz tudo. Ator, cantor, produtor, dublador, humorista. Ator. E você que tá cansado com o seu trampo das 9 às 5. Olha, faz de tudo. E aí, várias obras assim, de impacto pra cultura do Brasil, né, cara? Assim, a gente vai falar um pouco mais, vai explorar um pouco mais sobre isso, mas já passou pela Disney Channel, já fez Carandiru, Tim Maia, Boleiros, uma série de outras obras aí que a gente vai explorar em mais detalhes. Família, é ele mesmo. Pra quem já conhece, o homem tá aqui. Pra quem não conhece, eu apresento pra vocês com muito orgulho, Robson Nunes. Opa, satisfação, meu. Obrigado por aceitar nosso convite, velho. Satisfação em casa. Robson Nunes em casa aqui. Pô, falaram, vamos lá, cara, tem um podcast, não sei o que, USA. Eu falei, caramba, vou chegar lá. Já comecei, peguei ali o dicionário. Hello, how are you? Aí chega aqui, já comecei, tô chegando, vamos lá, vi. É isso, mano, é isso. Agora você falou, ator, dublador, não sei o que, isso aí, amiga. Não é versatilidade, é muita conta pra pagar. É os boletos, né? É os boletos diários. É isso. É uma parada que eu quero explorar, mas antes você falou, eu lembrei, cara, você falou do inglês, how are you? Você precisa ver o menino aqui desenrolado na gringa. Chega das vidas assim. How are you? Dá um abraço. Vai pra cima. É poucas ideias. É prático. How are you? Sim ou how are you? Não. Já era, acabou. Cai pra dentro. Fabinho. Yes or no? I love you. Ai, velho. Desculpa. Mas, ó, falando um negócio da gringa, assim, eu acho que... Óbvio, eu não sei se você pensa nisso ou não, mas, assim, são poucos... Porque muita gente conhece o seu trabalho através do humor, né? Dos seus stand-ups e tudo isso. E são poucos, assim, quando eu falo de versatilidade, são muito poucos atores que eu já vi que conseguem trafegar nesses mundos, assim, da dramaturgia, do drama mesmo, assim, dos filmes que você já fez e também do humor, né? Me lembra muito, traçando um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, do Jamie Foxx. Ah, é. Porra, que honra. Que tem esse range assim, tá ligado? Assim, mas é difícil, mano. E a gente é bem parecido. Não, mas sabe uma coincidência que eu até usei de piada? Eu acabei de fazer no final do ano passado, eu fiz a primeira montagem aqui no Brasil do Dreamgirls. E eu fazia o Curtis Taylor Jr., que quem faz o filme é o Jamie Foxx. Jamie Foxx, E ele começou também no humor, assim, eu tinha DVD do cara, os stand-ups que ele tinha, Ele é muito maravilhoso. bom. Muito bom. Cara, tem uma entrevista ele com o Daisy Washington. E ele imita... Ele imita o Denzel Washington, Ele né? imita, O Daisy não se aguenta, começa a rir pra Essa é caramba. foda mesmo, o cara é bom demais. Eu começando sobre, talvez aí o Du gosta de começar pelo começo, né? Mas eu vou atropelar um pouco isso aí agora. No começo, pra você, da sua carreira, você tinha quais eram suas referências, assim? Cara, eu gostava muito de ouvir rádio, né? Eu cresci... Minha mãe tinha aquela coisa do... Porque o rádio, ele sempre teve a rádio, a música, do modo geral, sempre teve um peso muito grande na minha vida, porque, assim, eu sou temporão. Meus irmãos mais velhos... Eu tenho uma irmã mais velha que a gente foi criado separado porque é só filha do meu pai, então ela nasceu lá na Bahia. A gente se aproximou mais na vida adulta, né? E tem 2 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe que são... Eu sou temporão, então um é 8, outro 9 anos mais velhos. Tá. Então, eu criança ali, eles já estavam ali fazendo Senai, já no primeiro estágio, não sei o quê. E eu cresci meio sozinho, então eu pegava os rádios velhos lá, ligava as caixinhas e ouvia minha mãe ouvindo ali Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Zebete, não sei o quê. Isso devia ser no final dos 80, início dos 90 ali. Sei.
E aí eu fazia mesmo. E em paralelo tinha o pessoal do Café com Bobagem, que Café fazia com humor. Bobagem. Então eu fazia os personagens, imitava. Então tinha essa coisa já com humor. Sim. E aí, ser eclético pra caramba, porque minha mãe cantava hino de igreja, apesar de não ser evangélica, mas ela tinha uma tia que era. Então, na época, ela lavava a roupa cantando lá. Tinha as músicas sertanejas que tocavam no rádio. Meus irmãos ouvindo rock, né? Que era aquela referência dos anos 80. 80, 90. E meu pai gostava de umas coisas mais clássicas, assim, tipo Altemar Dutra. Que mais? Toda essa galera aí. Esqueci o nome agora, que ele gostava pra caramba também. Enfim. Mas assim, muitas referências, Sim. né? E aí, cara, mas o humor me pegava, assim. Então, Trapalhões era assim, de lei. Clássico. Amava. Clássico. Eu lembro que de moleque, o nosso... Eu morava isso ali já no Jabaquara. Eu lembro que no final de semana, o sábado era o seguinte, ou era a esfirra não era nem do Habib's, que era mais cara, era do Esfirra Chique. ou minha mãe fazia um salsicha com molho, Com molho. pra ser um hot dog. E a verdade. diversão era assistir ou o Chico City ou então a Praça é Nossa, entendeu? Então, e aí no domingo no Faustão iam os imitadores, iam os comediantes do Ceará, no modo geral. Sim. E eu bebi muito disso. Gostava, consumia, ouvia disco de piada, adorava, sabe? Costinha, o José Vasconcelos. Então, e assim, meu pai sempre foi um cara muito engraçado. Imitava meus tios, imitava todo mundo. E eu acho que eu herdei essa veia dele. E minha mãe sempre foi dramática com tudo até hoje, assim. Então, acho que Pegou um pouco dos dois aí. entendeu? E aí, eu com 12 anos, fiz aquelas coisas que é destino mesmo, né, cara? Eu tinha essa sacanagem já de imitar e fazer, não sei o quê. A gente foi pro interior, minha mãe nunca teve nenhuma religião certa, mas ela vai em tudo, assim, aí chega no interior, eu quero ir em benzedeira aqui, eu vou na benzedeira. Aí a menina que foi levar ela, falaram que a menina tinha medo de espírito, e eu família nem um pouco filha da puta, meu tio já todo de branco, é o Manuel, meu padrinho. Aí era o Nel, aí a gente falou que ele era pai de santo, que ele tava todo de branco, aí ele é o pai Nel. Aí outra tia Fátima falou, vai, finge que você tá recebendo a entidade aí. Puta. Aí eu fingi, meu primo já trouxe uma garrafa de cachaça com água. Aí eu tomei na frente da menina, a menina ficou com o olho desse tamanho, assim. E aí, cara, a gente fez... Aí meu irmão passou o feriado, a menina ficou com medo, tadinha, nem passava mais perto de mim. Na segunda-feira a gente voltou no domingo, né? Meu irmão falou, cara, você precisa procurar um negócio que... Chegou uma hora que até eu tava acreditando que você tava com a parada. Você tava. Aí cheguei segunda-feira na escola, tinha um cartaz de uma oficina de teatro no Centro Cultural do Jabaquara. Isso, cara. Eu falei, cara, que fui fazer com um camarada, e aí cheguei a fazer... Ele mesmo me levou pra fazer uma figuração. Aí fiz uma no Ossos do Barão, com a Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio era a mulher do momento. No assim. momento. E aí caramba, Ana Paula Arósio, cara. Eu passava atrás dela. Aí falei pro cara, mas eu passo correndo. Aí ela virou pra mim e falou, não, você passa andando. Aquela voz de veludo. Você passa andando, que é um hospital. Eu falei, caralho, ela falou comigo, mano. Pô, e eu tinha o quê? Devia ter aí 12, 13 anos. E aí eu passei atrás dela, cara, fiquei acompanhando a novela, nem assistia, fiquei acompanhando a novela pra saber quando ia rolar. Juntei meus dois irmãos lá, meu pai e minha mãe, coloquei o vídeo pra gravar aqui, ó. Pause rec, não sei o que, não deixei. Falei, agora, silêncio, agora, lá. Fechou um close da Ana Paula, assim. Aí meu passo atrás. Eu, não! Cara, o que meus irmãos me sacanearam. A sacanagem durou até o outro trabalho de verdade, 2 anos depois. Mas foi assim. E aí, aí eu fiz, acho que mais uma figuração, que era num comercial do Ronaldo, daqueles da Brahma ainda. Da Brahma. Que não tinha a tecnologia que tem hoje. Então os caras pegaram todos os figurantes de São Paulo, encheram um quadrante ali do Pacaembu. 5 da manhã, cara, com um lanchinho que eu chamava de kit miséria, que vinha uma genérica da Seven Boys, assim, que falava que era o pãozinho com queijo e presunto. Ele só abria e gritava, queijo e presunto, fechava, não tinha nada. A maçãzinha já amassada ali. Entregava 6 da manhã, chegava às 5, entregava 6 da manhã, 10 horas o cara chegou
Começou a errar o gol, eu, Ronaldo, pelo amor de Deus, Ronaldo. Não faz isso Acerta não, logo mano. isso aí, Pô, meu irmão. Dá a bola aqui. você faz o dia todo isso aí, Ronaldo. Não. Aí eu falei, não vou mais fazer. Passou um tempo, só que o cara da agência sabia que eu fazia teatro. E aí ele me ligou, falou, Robson, tem um... Eu falei, cara, que na minha cabeça, assim, lembrando que isso aí devia ser 96, 97. Era uma época que era um preto por produção, cara. Na novela tinha ou então era um núcleo de 3 pessoas na novela. Eu lembro porque, assim, vamos chegar lá, mas quando eu fiz Malhação eu era o único negro. Era o único. Era Aí eu. o Ícaro depois... O Ícaro entrou pra me substituir, entre aspas, Entendi. porque era isso, era um por temporada. Entendi. Então eu saí, o Ícaro entrou na sequência. Tipo, é o rodízio, né? Sai um e entra... Exato, era assim. Então eu não tinha nenhuma perspectiva de ir pra TV, mas eu já sabia que eu queria viver de teatro. Eu falei, eu vou me profissionalizar. Mas não queria ser duro também. Então eu falei, vou fazer o Senai, que meus irmãos tinham feito, o Senai de mecânica geral, o outro de tornearia. E eu entrei. Pô, essa época, torneio mecânico, eu ganhava tudo. Ganhava. Não, meus irmãos, tipo... Sabe, é muito louco, né? Que eu via a relação, vi alguém comentando, não sei se foi o próprio Mano Brown, da questão do tênis. Que em São Bernardo, na verdade, se roubava muito, né? Porque era um status. Sim. Você, adolescente, conseguiu um Nike, velho. né? E meus irmãos tinham porque trabalhavam, já eram Já era. estagiários ali. Sim. E eu falei, pô, eu quero isso aí também. E aí falei, vou ter que sacrificar meu final de semana, que aí eu falei, o final de semana eu faço teatro, semana eu trabalho na indústria e tal. Na indústria. E aí, enfim, fui lá, aí ele falou, não, mas não é só uma figuração, tem uma fala, por isso que eu tô te ligando. Aí fui, cara, a fala era um cara que chegava, pegava o jogador de futebol que entrou na quebrada e falava, o que você tá fazendo aqui na minha quebrada, não sei o quê. Só que imagina, eu com 14 anos, o cara que eu tava me dando a réplica era o Mário Saudoso, o Mário Mazetti, um italianão de 2 metros. Aí eu fazendo a cena com ele, falei, qual que é? O que você tá fazendo aqui, rapaz? E ele achou do caralho porque eu fiz na pegada, sabe? Aí ele falou, pô, legal. Aí, cara, é aquela coisa da gente, que eu falo, a gente rala pra caramba, mas a oportunidade que você tem que aproveitar ao máximo. Uma vez falaram, não sei nem se é Shakespeare isso, esteja sempre preparado. E eu levo isso ao pé da letra, assim. Eu sempre trago uma cartinha aqui, entendeu? Eu nunca vou... Tipo, ó, o texto é esse. Beleza, o texto é esse. Então, eu deixo mastigadinho aquilo ali. Eu falo, se rolar isso aqui, se rolar... E nesse dia foi isso. Eu fiz a cena, o cara gostou. Ele falou, pô, você quer fazer mais uma coisa? Eu falei, eu quero. Aí, na época, eu já imitava era bem no Gente da Gente. Então, eu imitava o Netinho e o Mano Brown. Aí eu fiz. O cara pirou, tem mais alguma coisa? Eu falei, pô, tenho. Aí fiz uma outra cena lá. Cara, não, legal. Na época, acho que era mais imitações que eu fazia. Fazia o Maguila, o Clodovil, uma galera. E aí o cara gostou do meu teste. Aí me chamaram de novo. Aí eu já achando que era uma parada, falou, não, é pra figuração mesmo. Aí eu murchei, né? Eu falei, pô, não vai. Aí ele passou, me viu e falou, não, pô, você é o nosso Mano Brown, chega aí. Você aceita tentar um outro personagem? Eu falei, aquele lá não vai rolar porque você é muito novo. Mas esse é mais legal ainda. E era um dos... Na história, o Boleiros, ele conta histórias sobre sobre times paulistas. E eu fazia parte da história do Corinthians... Palmeirense, olha só. Falei, pô, essa primeira teste de fogo já. Comecei. E aí, como eu fazia imitações, na época, a Fátima Toledo, que é preparadora e tal, não, imagina, nem sonhava em existir o Tropa de Elite ou Cidade de Deus ainda. Ela falou, pô, o Mário falou que você faz umas vozes, vamos tentar uma voz. Aí tentei, não consegui. Ela falou, e se for gago? Pô, tinha 2 amigos gagos no Senai. Aí tinha o laboratório ali, no dia a dia. No dia a dia. Aí fiz o gago que começa gaguejando, depois fala normal. E aí adoraram. Só que aí quando lançou o filme foi um outro problema, porque achavam que eu era gago na vida real, que era o meu primeiro trabalho. Não, gente, pô. Não chama o gago, não. Isso foi tão bom que você não acredita, né? Cara, mas é isso, assim. Eu acho que eu até me prolonguei na resposta aí. Hora, cara. Mas é o início. E em que momento que você... Puta, virei ator de verdade mesmo na sua vida? Cara, foi quando
O Boleiros foi meu primeiro trabalho profissional, né? Ali, tanto que eu marco o início da minha carreira ali. Embora eu fizesse teatro amador, não sei o quê, tinha feito as figurações lá. Mas o Boleiros, que foi em 97, eu marco como o meu primeiro trabalho. Falou, puta, é isso que E eu acho... É muito louco porque eu não cheguei a fazer um curso regular. Eu fiz oficinas de teatro e até hoje eu me reciclo. Sempre que tem alguma coisa eu procuro fazer. Hoje tá fácil, né? Hoje com a internet você consegue. Você tem muito mais acesso. Pô, não tem nem comparação. da sua época ali. Imagina. E assim, eu acho que a primeira vez que eu fui preencher um documento que tava lá, profissão, que eu coloquei ator, e até hoje é uma Que coisa legal, que me emociona, assim. Quando eu vou colocar na minha profissão ator. Porque, cara, até então era isso. Na minha concepção, e tem muitos colegas talentosos, porque isso independe de talento. Tem um fator sorte também, tá? Não eu conheço muita gente que é mega talentosa, mega batalhadora, e às vezes não acontece como a pessoa queria que acontecesse. Sim. Que é uma outra parada também a ser dita aqui. Porque tem o que você quer pra você, que você almeja, e tem o que os outros almejam pra você, né? Sim. E não tô falando por maldade, não. Uma vez eu faço um trabalho pra Sky de apresentar o canal do cliente lá pra eles. E aí um dia um chefe meu, que não é nem chefe, mas é o cara do meu departamento, tava saindo e falou: Robson, pô, gosto muito de você, cara. E se Deus quiser, um dia você vai ser um Jô Soares. Aí na minha cabeça eu pensando, quem falou pra ele que eu quero ser um Jô Soares, entendeu? Mas ele tava de coração desejando ali. Sim. Mas você tem que tomar cuidado para não abraçar esse barulho que não é seu, né? Exato. Eu acho que. E isso é difícil, cara. Você saber o que você quer é difícil pra caramba. A decisão de... Quando eu falo pra você que com 12 anos eu queria ser ator, isso é meio caminho andado. Por que eu falo isso? Eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei... Na época eu falei, pai, eu quero ser ator. Assim, meu pai falou, ó, a gente vai te apoiar em tudo. Que da hora. Pode, sempre vamos estar lá. Só que assim, você sabe que isso é caro. Eu não tenho condições. Meu pai era pedreiro, minha mãe é dona de casa. Eu não tenho condições, você vai ter que ir trabalhar. Então, assim, a gente tem sim que sonhar, mas a gente tem que encarar a vida como ela se apresenta. Tipo, Vida não real. vai viajar, entendeu? Tipo, Vida não, real, não meu vai filho. largar tudo, achar que é assim, porque a gente sabe. A gente que cria das mesmas origens. Então, você sabe que não dá pra soltar, ir na louca totalmente, entendeu? Sim. E foi aí que eu fiquei com isso e me fortaleceu. E assim, cara, do início até o final da vida, meu pai tava em todas as minhas estreias. Que Assim, foi Nossa, muito maluco, cara. porque assim, eu fiz 2 musicais, né? Um ele tava aí ainda, foi até o ano que ele partiu, que foi a Pequena Sereia, em 22. E agora o Dream Girls, que era um espetáculo da mesma proporção. E aí, pô, foi o primeiro que ele não tava, sabe? Nossa, cara. Foi foda, assim, mas é isso. A gente começou falando aqui de espelho. E era um cara que era assim, cara. Um cara que ele era o grande conselheiro da família, assim. E ele te fazia enxergar por vários ângulos. Porque é isso. Cara, você não precisa desistir. Não tô falando pra você... Não, mas... A caminhada é Sabe o outra. que eu acho mais da hora que você falou, velho? Assim, mano, assim, esse mundo, pro seu pai, provavelmente era um mundo desconhecido. Sim. E aí você pega uma geração do seu pai, dos nossos pais aqui, que nunca tiveram acesso a esse tipo de profissão. Profissão ali é 9 a 5 e é isso, velho. Mas pro cara chegar e falar pra você, mano, tipo, vai pra cima, a gente vai te apoiar. Vai te apoiar. Isso aí já é um ato de nobreza tão forte, velho. Demais. E vou além. Esse irmão que é o... Que viu ali o talento, falou que você precisa correr atrás. E o mais velho também, eu lembro quando eu precisava de R$30 para fazer uma inscrição num curso, ele foi lá e me deu na época. Devia ser hoje o equivalente, sei lá, a R$200. E mesmo meus irmãos que estavam ali, cara, há pouco tempo, acho que há uns 2, 3 anos, estava num papo com esse meu irmão, ele falou, cara, eu vou ser sincero para você. A gente te apoiava, lógico, mas a gente não acreditava que ia acontecer mesmo, entendeu? Aí eu achei do caralho, porque nunca ninguém me jogou um balde de água fria, sabe? Sim. Ainda mais irmão, que a gente discute, briga, não sei o quê. E, cara, nunca. Isso foi muito... Mas aí, mano, você importante. tocou em vários assuntos fodidos aí, cara, porque assim, vou só fazer um parênteses rapidinho aqui, você falou um bagulho de
Oportunidade, né? A gente fala muito sobre isso aqui no podcast, assim. E uma coisa que eu falo bastante, assim, é melhor você estar pronto para oportunidades que nunca vão aparecer na sua vida do que não estar pronto para quando elas aparecerem. É isso. E aí você não vai saber você não vai nem reconhecer essas oportunidades, né, cara? Mas uma outra coisa que chamou a atenção também nessa sua fala, assim, é óbvio que, assim, tem todo esse apoio, tem essa vontade. Mas é uma coisa que muita gente fica no caminho também, é essa parte de preparação e resiliência, né? Então, quando você fala, muito jovem, que, pô, mano, eu vou fazer mecânica geral, só que no fim de semana eu vou fazer teatro. Então, você se abdicou de muita coisa durante a sua infância para poder investir nisso, né? Então, assim, tem um trabalho de preparação muito foda por trás disso. Da onde vem isso, essa ética? Aproveitar também esse gancho, moleque de periferia, pais humildes, pai do Nordeste, como foi também você, preto, tratar esses assuntos que são muitos inclusive excluem, para você chegar nesse ponto? Teve algum momento que você falou, pô, isso não é para mim por conta da sua origem, da sua cor? Cara, eu acho que eu tinha essa... É até contraditória essa frase, mas inconscientemente eu tinha essa consciência. Porque assim, eu não tinha um letramento racial em casa, até pela origem humilde dos meus pais, que já vinham de uma miscigenação, né? Meu avô, pai da minha mãe, era retinto, e minha avó já mais clara, mas também não era europeia, entendeu? Já vinha... E tanto que minha mãe é bem mais retinta que minha tia, sabe? Assim como em casa também. Meu irmão é retinto, é da tua cor, e eu sou um negro mais claro. E então não se falava muito. E ao contrário, é uma coisa que eu abordo até no meu solo, porque as pessoas tratavam como era pejorativo, né? Você fala, esse negro, você é negro, não sei o quê. Se fugia. Se você pega, cara, registro de nascimento de uma galera que é preta, você olha, tá lá, cor da pele, branco. Porque era como se você quisesse tirar um empecilho ali naquele primeiro momento da pessoa. Exato, e era isso, assim, entendeu? E aí eu trago no meu texto toda essa discussão sobre colorismo, que eu falo. Uma das coisas que eu falo quando eu falo, cara, eu amo tanto a minha profissão que eu descobri que eu queria ser ator antes de saber que eu era negro. Aí eu falo da raiz ali da família. Eu falo, eu tenho uma tia que não aceitava ser chamada de negra. Eu chegava da escola, ô tia, me chamaram de neguinho. Imagina! Que neguinho, o quê? Quem falou isso aí? Você é moreno escuro. Aí eu falo que, pô, comecei a fazer uns testes, e aí no teste você tem que colocar, né? Nome, idade, peso, altura, cor. Eu liguei pra minha tia, eu falei, tia, que eu coloco, o que é? Não, pra colocar a cor aqui no negócio, acho que moreno escuro. Pra que é? Falei, pra atuar no comercial. Não, ator é chique. Coloca moreno jambo. A tia tinha paleta de cores lá. É legal. Então era isso, cara, pra fugir daquilo. Mas é isso. Aí eu peguei toda essa bagagem e eu trazia pro humor. E hoje eu ainda faço isso na vida. Uma vez eu fui dar uma entrevista pro Lázaro naquele espelho. Uhum. Ele falou, cara, por que você faz comédia? Eu falei, cara, por escolha. Eu acho que a gente pode escolher algumas coisas, inclusive na vida. Porque assim, eu tenho texto que eu falo do acidente de trânsito com o motoboy, que é uma coisa muito estressante se você deixar que eu te consumir. Daqui a pouco o motoboy tá passando e você tá xingando o cara que não fez nada, sabe? Só que isso vai te consumindo também. Lógico. Então é você treinar esse olhar da vida, no modo geral. Porque, cara, não tem, às vezes você vai falar, pô, cara, caramba, tô com uma dor de dente aqui. Você não sabe, semana passada o meu dente caiu aqui com tal podre, não consegui... Tem sempre uma perspectiva dor pior do que a né? sua. Você tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra e o pensamento são muito fortes. Sim. No aspecto do que o Cleiton fala, na semana trabalhando, final de semana buscando... Eu fugi, desculpa. Você falou, você tem que... Assim, eu sempre fui muito observador. Isso ajuda muito na minha profissão.
os personagens que eu criei, igual eu te falei, o primeiro ali foi baseado em 2 amigos. E não necessariamente eu copiei os caras. Às vezes você pega uma coisa de um de outro e junta ali no personagem. E me dá mais credibilidade também. Quando eu tenho referências reais, eu acredito mais no personagem. E eu acho que é isso, assim, eu sempre falo, os amigos que estão começando, ou então vêm me perguntar, fala, e aí, o que você achou? Eu falei, não, o que você achou? Porque se você não tá acreditando, você não queira me convencer, entendeu? Você tem que ser o primeiro a acreditar. Você tá fazendo um senhor de 80 anos, você tem que acreditar que você tá com 80 anos aí. E aí, eu sempre fui muito observador, eu via as merdas que meus irmãos adolescentes faziam, eu falava, pô, não vou fazer isso, pô. Caramba, chegou bêbado, aí minha mãe chorando, meu pai não vê, não vou fazer isso aí e tal. Então, já ia ali observando de moleque. E uma coisa, você tem que fazer, sim, escolhas, desde cedo. Desde sempre. Eu com 15 anos, que foi quando eu fiz o Boleiro, estava com 14. Com 15 eu tava com a minha primeira namoradinha ali, primeiro tudo. E era isso. Aí final de semana eu fazia Senai de segunda a sexta, era período integral, acho que das 8 às 4 da tarde. À noite era escola, segundo grau, que eu fiz técnica eletrônica na ET. Não sei trocar uma lâmpada hoje. mas aí, chegava final de semana, eu ia pro teatro. Aí ela ficava puta, né? Pô, mas a gente só vai poder se ver depois do teatro. Ela falou, então você tem que escolher o teatro ou eu. Tchau. Aí, exatamente. Tchau, filha. Só que aí você pensa, pra um moleque de 15 anos, Caraca, cara. puta. Mas é isso. E saía ali, chegava do Senai, tava os camaradas empinando pipa. Jogando bola. E eu, pô, não, vou lá, tal. São escolhas. Mas é legal poder falar sobre isso, porque hoje em dia, principalmente, né, que o acesso à informação é muito fácil e a informação trafega de maneira muito rápida. Então, muita gente busca atalhos, né? Então, assim, esse tipo de Principalmente essa geração mais nova, né? Exato. Isso é uma coisa que eu procuro. Minha filha tá com 14 agora. Eu procuro bater uns papos com ela sobre isso, porque, assim, legal, você tá vendo aí o conteúdo, não sei o quê, mas não deixa isso aí te consumir. Não entra nessa... Porque ali vira um looping. Quando você vai ver, você tá 2, 3 horas... E eu falo por nós também. Lógico, às vezes você tá ali e fica... Caraca, olha a hora que é. Então, assim... eu acho que... Pô, da mesma forma que é nocivo o celular, o tablet... Ele também pode ser construtivo. Sim. E você tem que achar O equilíbrio, o equilíbrio né, de tudo, na cara? vida. Na né, mano? vida. É a porcaria e a coisa boa ali, e você tem que ir dosando, sabe? Então, assim, hoje essa semana que eu reestreiei meu solo e tal, foi uma semana que eu refleti muito sobre isso, porque eu tava precisando criar as coisas, e quando eu vi, eu tava ali numa série, ou então rodando, então você tem que ficar atento, assim, sabe? Ali. Robson, a vida meio que imita a arte. E o artista, o dramaturgo, ele tem que explorar muito o seu personagem e a vivência humana. Inclusive as imperfeições, né, dentro dessas nuances. A comédia é um instrumento para explorar as imperfeições? Cara, a comédia é um instrumento de poder. Sabe por quê? Você tem um alcance maior com a comédia. Se eu chego aqui pra você e falo, se a gente começa, e vai ser super coerente, porque a gente tá aqui, a gente é do mesmo universo, a gente é negro, a gente começa a discutir seriamente sobre isso aqui. A gente vai impactar um grupo de pessoas. Provavelmente os iguais, os que buscam isso. Quando você vai pro humor e você, de repente, coloca uma lente num cara que é preconceituoso, num cara que tem um pensamento machista pra caralho, num cara que é homofóbico, você coloca uma lente de aumento e você ridiculariza tanto que existe... Não tô falando que é uma regra, tá? Mas existe uma grande possibilidade do cara olhar e falar, pô, eu faço isso, cara. Uma coisa que já aconteceu muitas vezes no meu espetáculo, a pessoa tá aqui... E aí dá uma paradinha assim, sabe? Tardio, né? Caralho. Cara, Semana passada. Pô, falei isso pra minha mina, cara. Como é que, caraca.
Porque aí você, com a comédia, às vezes você expõe o que o outro tá pensando, Sim. né? O que o outro achou. Nossa. Então, eu acho que a comédia é uma ferramenta muito poderosa. Seja a comédia escrita, a visual, enfim, todas as maneiras, assim. Então, eu acho que é uma forma de comunicação muito potente. Teve recentemente alguns. Até que ponto que a comédia pode ir em questão de limites de preconceito. O limite do humor. O limite do humor, cara. Isso é debatido sempre. Não Tem- sei há como quem que diga- há você quem diga que mede fala- isso, sabe? Então, tem muita gente que fala, tem limite, humor, não sei o quê. Cara, eu acho que é muito pessoal Tá. e, na minha opinião, tem que ter bom senso. Boa. Tem que ter bom senso. Primeiro que parte do estilo do cara. A gente no início, antes do REC aqui, eu tava falando do Yuri Marçal, que hoje tem um espaço que quando eu comecei a fazer o humor lá atrás, eu não podia chegar como o Yuri chega. O Yuri chega com os dois Com pés os na dois porta, pés. falando, apontando o dedo, seu racista do caralho. É assim mesmo. Eu dava uma volta pra mostrar pra esse cara como ele tava sendo babaca e racista, entendeu? Entendi. Então, isso tem a ver com o estilo do comediante. Agora, por exemplo, o limite do humor, quando eu digo de bom senso. Cara, aconteceu... Vamos lá, a gente vai pra uma tragédia. Sim. 11 de setembro, que foi em 2011. Hoje, se você faz uma sátira, uma piada, todo mundo vai achar engraçado. Se for uma sátira inteligente ali, não sei o quê. Lógico. Você não tem como fazer uma piada um dia, uma semana depois do acontecido. Do acontecido. É agressivo. E não tô dizendo... E ainda hoje, quem sofreu com isso vai sentir também. Porque tem isso, tá? Não tem como você... A piada, por mais inocente que seja, de repente você toca num lugar da pessoa que não vai ser legal para ela. Verdade. Então, é uma questão de você sentir o que você quer dizer. Você ter o bom senso e tem os efeitos também. Eu lembro que eu sou muito fã dos Melhores do Mundo, que é um grupo de Brasília, de teatro. Eu falei, inclusive, porque tem uma sketch que eles fazem os terroristas discutindo quem que vai explodir lá. E é maravilhoso. Porque é isso também, ele não coloca... O foco não é a tragédia em si. Sim. O foco é o pensamento idiota dos caras que querem fazer um negócio desse, entendeu? Entendi. Aí quando eu falo que é a crítica do humor. Então você ri disso. Mas ainda assim, isso pode provocar um gatilho ali numa pessoa que teve um parente que morreu, não sei o quê. E tem esse risco. Sim, sim. E nesse universo, assim, esse cuidado, esse zelo, um mundo tão polarizado como está hoje, como é a forma de conduzir tudo isso? Como não se apegar a detalhes para não atingir? É uma dificuldade muito grande para o artista, principalmente para o humorista? É uma dificuldade. Tanto é que você hoje você tem no humor... Eu sou um dos pioneiros, né? A gente, dessa nova geração, claro. A gente começou... Eu tive um bar de comédia com a minha esposa durante 16 anos, acho. 18, sei lá. Que era o Beverly Hills, que foi o primeiro comedy club de São Paulo e tal. E a gente lançou lá o Clube da Comédia Stand-Up. Nasceram muitos nomes lá. O Clube da Comédia era o Rafinha Bastos, Danilo Gentili, o Marcelo Mansfield, Oscar Filho. Então, uma galera que hoje está aí, milionária, e eu continuo... Mas aí, a gente lançou essa galera. Eu perdi a pergunta, comecei a falar Da polarização. Da polarização. Da polarização. Aí, hoje em dia, tem uma galera que se enveredou para uma esquerda radical, para uma direita radical. E aí começa a brigar. E cara, eu me questionei muito até para voltar, porque eu não consigo deixar de falar. Eu entendi... Antigamente eu falava... O meu espetáculo, o Afrobege, ele data de 2010. Foi quando eu lancei. E eu tinha um discurso que eu falava, não gosto de falar de política, porque eu achava que
que a gente tinha que se juntar para fazer acontecer as coisas. Eu não acreditava no poder público, não sei o quê. E aí uma amiga minha foi ver meu espetáculo e falou, Robson, você pode não acreditar, mas o seu espetáculo é político pra caramba. Você fala de questões raciais, você fala de escolaridade, você fala disso. E aí, eu pra voltar agora, falei, cara, não vou deixar de falar, ainda mais nesse momento. Só que assim, eu, uma vez, e aí no meio, né? Eu tava ano passado a gente tava com um projeto que era o After Comedy, que era toda sexta-feira, meia-noite, no teatro. A gente fazia vários humoristas, que inclusive com pensamentos diferentes. E aí acontecendo as coisas, né, cara? Bombando. E aí teve o absurdo, que eu vou citar, que foram vários, mas teve o lance da PEC da blindagem. Que aí você joga para um lado. Que a esquerda não quer porque não sei o quê. Cara, aí esse dia eu entrei no palco e falei, gente, acorda. Os caras estão manipulando a gente igual marionete. Como é que os caras querem aprovar um negócio que só eles podem se condenar? Isso não é direita, isso não é esquerda. Porra, para pra pensar, gente. Todos vão ficar blindados. E aí, a gente vai fazer o quê? O cara vai, matou o outro, fala, não, mas não deve ter sido ele. Prorroga aquilo pra 4 anos, daqui a pouco o cara não é mais julgado por nada. Ele pode fazer o que quiser. Eu falei, deixa de ser alienado. Não é você, você é de direita, você é de esquerda. Não, cara. Você vê lá, vai ver. Aí você via, tinham acho que 9, 12 do PT que tinham votado a favor da PEC da blindagem. Os do PL tinham votado todos a favor da porra da PEC da blindagem. Então, assim, os do PSOL, esquerda, ninguém votou. Ou um só, não lembro. E os da direita, do Partido Novo, também ninguém votou. Então, assim, não é a questão de você ser de direita ou de esquerda. É questão de você estar tratando a parada como se fosse um Palmeiras e Corinthians. Você não tem que torcer, brother. O político, o cara falou ali, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Acreditou no cara, você votou no cara. A partir desse momento, você cobra o cara. É verdade. A gente tem isso aqui, o celular, acompanhar o que o cara vem fazendo. É verdade. Mas pros caras é o cenário ideal. A gente se separando. Separando. E é interessante que você falou aí também. Por exemplo, tem uma coisa que, pra mim, cara, assim, não existe lealdade cega. Não. E aí é interessante quando você fala de senso comum, cara. Parece uma coisa tão simples, mas como que essa polarização é justamente pela falta de senso comum. Exato, cara. E aí pegar, tem coisas... E aí mostrar que os caras... eles acham que a gente é tão burro, assim, que eu falo, mano, qual que é? Porque, assim, eu vi o Flávio Bolsonaro falando que vai se candidatar. Acho que já se candidatou. Já. E aí ele pegou um vídeo, um recorte do Lula, e aí criticando um recorte que assim, no recorte você via que ele tava dando um exemplo. Você fala, não, peraí, cara, é o cara achar que o eleitor dele é muito burro, mano. É isso. Porque o Lula falou assim, não, porque ele tava criticando, ele tava falando, não, porque o pobre não pode estudar. Quem tem que estudar é o filho do rico. Aí ele pegou essa frase e falou, não, Lula, o pobre tem que... Cara, eu não tô passando... Claro, a gente vem da periferia, a gente é negro. A gente vê e sabe o quanto os governos de esquerda, do PT, do Lula, tiveram planos para educação. Eu tenho muito amigo hoje que é médico porque entrou num plano desses e conseguiu, que a gente não tinha acesso. A gente, nossa geração aqui, não pensava em faculdade, cara. É verdade. Você não pensava em faculdade. Então, assim, tem esse mérito. Quando teve o escândalo do Mensalão, eu fiz sátira falando mal do Lula. Essas viagens com orçamento absurdo, isso também não pode. Entendeu? Sim, então é isso. Sim. Você não tem que ficar cego, velho. É saber apoiar e criticar. Lógico, você tem que ver as coisas positivas, mas você tem que também falar, porque o cara tá lá pra gente. Exato. Concordo. Agora tem um outro tema aí que você falou dos aspectos nocivos do acesso à informação hoje, né? Uma outra coisa que a gente fala bastante aqui. A informação vem de uma maneira tão rápida que o que a gente tem hoje aqui é um monte de especialista em manchetes. Exato. Ninguém se aprofunda mais. Então eu pego um corte desse e ao invés de me aprofundar, me educar melhor,
eu saio propagando isso. Vira uma verdade, né? Exato. Mas são coisas de. São coisas que eu lamento. Esses dias eu dei uma entrevista pra um cara. Eu ia falar garoto, porque ele tinha lá acho que uns 28, mas não é garoto, né? Se eu desde os 14 eu tô. Trabalhando. E aí eu dei a entrevista pro cara, por áudio. Aí ele, não, tá ótimo, não sei o quê. Aí o cara publicou. Aí eu fui ler. Sabe quando você dá o comando pra máquina transcrever? Tinham erros, assim, de coisa que não fazia sentido porque o programa não entendeu. Então, assim, o cara, além dele não ter reescrito o que eu falei, ele não leu Foda. o que o programa fez, cara. É foda. Porra, não. E o cara é um comunicador, era um veículo de relevância, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Tem uma frase, eu gosto muito de rap desde sempre. Tem uma frase do Rappin' Hood que eu levo pra vida, que é: se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Isso aqui, amigo, a gente tem um poder do caramba. É verdade. Se você tá falando uma coisa que está chegando a alguém, você tem uma responsabilidade. Então não sai falando um monte de groselha que você não tem certeza, entendeu? É verdade. Ou que você não tem outras fontes, pelo menos. Mas isso aí você me fez lembrar de uma entrevista do Denzel Washington, né? Que ele fala muito, ele provoca muito esse tipo de discussão. Hoje a gente briga por uma economia de atenção, né? Então, assim, você quer ser o primeiro ou você quer estar certo? Muita gente quer ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Primeiro dar a notícia, ali. Exato. Primeiro fazer. Sim, Foda-se se é verdade ou não. Bateu em mim, bum, solta. é verdade. Então, assim, é um bagulho que a gente tem que tomar cuidado justamente por isso que você acabou de falar, né? O microfone é poderoso demais. Aí eu pego uma pessoa que não tem, talvez, a educação ou o discernimento, a vontade de se aprofundar no tema. Verdade. E isso vira uma doença. E só para arrematar o que a gente falou aqui anteriormente, sobre polarização, uma das coisas que eu tô falando no meu show agora é sobre isso também, de você questionar, de você se informar e parar com essa parada, cara, de você perder um amigo de 30 anos porque o cara pensa diferente de você. Não tem problema. Não tem problema pensar. Isso é uma democracia. Inclusive, eu acho importante você ver os lados e tal. A gente está numa democracia. Eu lembro, no ano de 2018, eu votei no Lula. O Bolsonaro foi eleito. Muita gente falando, não, esse cara tem que se foder, ele tem que... Cara, eu falei, não. Eu quero que ele governe bem. Exato. Eu quero que ele, aqui, faça um país que seja incrível, que ele me convença a votar nele na próxima. Verdade. Mas não foi o que a gente viveu, entendeu? E por várias questões. Então, você tem que ter essa frieza de que não é, cara, não existe. E outra coisa que a gente não se atenta. Você coloca lá as figuras, Lula e Bolsonaro. Não, cara, quem comanda na real é o deputado que você votou e nem lembra. É o Congresso, é o senador, são senadores, é o Senado. Entendeu? Então, você tem que estar ligado, não pode ir lá, esse cara aqui é engraçado pra caramba. Não, não. Peraí, ele é engraçado, mas o que esse cara vai trazer pra mim? É verdade. É isso. Cara, você comentou aí do Rappin' Hood, queria ir pro cinema. Podemos mudar um pouquinho? Carandiru, mestre. Como é que foi, cara, essa imersão? Na verdade, teve uma história antes, né? Que você ia participar do Cidade de Deus. Eu ganhei medalha de quase na Cidade de Deus. E como que foi, cara, participar desse projeto? Mudou minha vida, né? Artística, pelo menos. Porque, assim, quando eu tinha feito o Boleiros, foi meu primeiro trabalho. Meu segundo trabalho, quando eu falo do fator sorte também, meu segundo trabalho foi o Domésticas, que era o segundo filme do Fernando Meirelles. Sim. Último dia de filmagem, chega o Fernando com um livro do Cidade de Deus. Falou, eu quero que você leia isso aqui, que você estude. Na época eu tava pensando em fazer cinema, né, aí ele falou, eu falei, não, então faz uma dedicatória. Ele colocou, espero que você esteja no filme, não sei como você vai estar, tipo, se vai estar trabalhando, dirigindo. Aí ele colocou uma observação assim, presta atenção no Bené. E aí Caralho, Bené, meu irmão. O Bené, cara. Pô, parece muito, velho. O Bené, a foto real do Bené, Sim. a gente era fisicamente parecido. E aí ficou. Essa conversa rolou, acho que em 98, que foi quando a gente estava
filmando o Domésticas. Minto, 99. Não sei, enfim, por ali. E aí ele me deu o livro e eu li, falei, cara, isso vai ser muito foda. E eu já conheci o trabalho do Fernando, falei, cara, isso vai ser incrível, eu tenho que estar nisso aqui. Aí surgiu Malhação na minha vida, fui lá pro Rio, aquela mudança toda. Malhação era uma coisa, era o único produto para adolescente. Sim. Então o Brasil via aquilo. Sim. E eu era o único negro lá. Eu me tornei um cara conhecido. Teve a oficina do Nós do Cinema lá no Rio. E eu fui fazer oficina como se fosse um dos caras que estava começando ali, tentando não sei o quê, para pegar sotaque, para ver não sei o quê. Eu conhecia a galera do Nós do Morro, que era o mesmo pessoal, né? E aí comecei a fazer, o Fernando foi lá como convidado, pra galera não saber que ele era o diretor. Aí quando ele chegou que me viu, ele falou, o que você tá fazendo aqui, pô? Você já tá no filme. Eu falei, não, Fernando, mas, pô, tem todo um processo. Aí ele falou, tá, mas não conta pra ninguém que eu sou o diretor, tal, não sei o quê. E aí eu continuei, tal, só que aí eu virei um problema pra ele. Porque eles não queriam ninguém conhecido no Cidade de Deus. E já tinha o Matheus Nascergali, que também tava na mesma situação que eu. O Matheus ainda ele conseguiu segurar a onda. Só que aí entrou a Kátia Lund para co-dirigir, que é maravilhosa, assim. A Kátia trouxe toda a estética do Cidade de Deus, né? Porque a Kátia tinha trabalhado com o Spike Lee. O clipe A Minha Alma é dela. Se você assistiu A Minha Alma, você vê muito do Cidade de Deus, né? Que é aquele olhar meio escondido ali e tal. E a Kátia entrou e a Kátia não queria ninguém conhecido também. Então eu fiquei perigando ali. Cheguei a fazer um teste pros dois, ela curtiu. Só que aí veio a canetada do Braulio, que era o roteirista, onde o Cidade de Deus, pra quem não se lembra, tem várias... são acho que 3 ou 4 décadas durante o filme. Acho que são 3. E aí a primeira tem o trio Ternura, que tem o Cabeleira. Cabeleira. E aí o Bené é criança. Na segunda fase, o Bené, que é irmão do Cabeleira, tá adolescente. E na vida real, os dois são irmãos de verdade. Que era o Jonathan Huggins e o Felipe. E aí eu rodei, né, cara? Não tinha como. Só que aí eu fiquei... Nessa brincadeira, eu fiquei 2 anos estudando aquilo. E aí eu vim pra fazer o Disney Channel, eu liguei pro Fernando, falei, Fernando, eu vou fazer, mas eu preciso estar no teu filme. Ele falou, não, consegue 35 dias aí pra... Eu tinha em contrato do Disney Channel 35 dias pra fazer o filme. E aí não rolou. Aí, aquela coisa, né? Você sempre acha que é você. Hoje eu tenho essa concepção e tudo mais. E aí você acha que é você, o problema é você. Não passei porque eu... Aí começou o processo de seleção pro Carandiru, que era igual. Só que aí eu entrei no processo sabendo que eu não ia poder fazer o filme, que eu tava no Disney Channel. Uma coisa é você entrar na empresa falando, olha, eu tenho isso, não sei o quê, não sei o quê. Combinado não sai caro, né? Pra filosofia Disney, o Carandiru era muito conflitante. Não ia poder fazer. Mas eu precisava provar pra mim até onde eu ia no processo. E aí eu fui passando, processo 3 meses. Fui aprovado pra fazer o Dadá. Aí a produtora de elenco, depois virou até minha empresária, a gente já não é mais, mas a minha amiga até hoje, a Vivian, ela me ligou e falou, Rob, você passou. Aí eu falei, pô, Vivian, eu não vou poder fazer. Ela falou, você não é louco. Você tá maluco, né? Você tá entendendo que você passou pra fazer o cara que faz o final da sequência do massacre? Caralho. Eu falei, Vivian, mas eu tô no Disney Channel, não pode. Só se fizesse uma carta mentirosa falando que o cara tá preso injustamente, não sei o quê. Cara, eu fui... Ela me chamou lá na produtora, eu fui na sala do Hector Babenco. Aí eu expliquei pra ele... Fala não, quero falar não agora. Ele falou, não, como que é? O que você precisa? Eu falei, não, que tinha que ter uma sinopse. Ele falou, então vamos lá. O Dadá fez de próprio punho uma sinopse mentirosa. Eu levei na Disney, na verdade a produtora que prestava serviço pra Disney. Sim. E mais uma vez aquelas coisas de destino e Deus, né, cara? Porque eu cheguei pra produtora que era Elisabetta Zanetta, queridaça, hoje ela tá na Netflix lá. Entreguei aquilo pra Elisabetta, ela falou, você passou pra fazer o filme do Hector? Eu falei, sim, não sei o quê. Eu falei, mas como é conflitante, eu tô trazendo aqui pra você ver que o personagem é bonzinho e tal. Mentira. Tá onde o Bruno? Eu não sabia. É um anjo. Eu não sabia, mas ela já sabia que ia acabar o contrato da produtora dela com a Disney dali a 1 mês. Então ela nem mandou pra frente, entendeu? Ela me autorizou.
que ela não ia saber como eu... Sim, sim. E aí eu fiz o filme. Tanto que depois eu continuei na Disney e a galera que ficou falava, como que você conseguiu fazer esse filme? Porra, vocês der. E, cara, foi assim... Mais uma vez a história lá que a gente falou de chegar preparado. Tá preparado. Eu fiz a cena que eu fui aprovado nem entrou no filme. Tem nos extras do DVD. Que era chorando também. Acho que até por isso que eles tiraram. Que aí tiraria o peso um pouco da última. A cena que eu fecho a sequência do massacre, quando eu lia, eu me emocionava. Eu de falar que eu arrepio. Que ele se finge de morto, levanta e vai até a cela e pega a Bíblia que a mãe deu e pega um recado da mãe. E aí eu li aquilo, cara, eu me arrepiava toda vez, eu me emocionava. Aí eu falei, cara, eu vou... qual que era a cena? No roteiro, eu falava, senta na cama, abre a Bíblia e entra o off da mãe. Entrava a voz da mãe lendo o salmo e a carta. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, a Vera. Aí cheguei lá concentrado já pro ensaio. Aí aquela coisa ainda, barulho ali, não sei o quê. A assistente de direção falou, Robson, você passa só o texto aqui pra gente ver o tempo do traveling saindo, porque vai ter o carrinho aqui, mostrando os corpos enquanto você vai lendo e tal. Só lê, só, pra gente. Aí eu fiz valendo. Tipo, na emoção. Cara, eu fiz a primeira vez, ela voltou e falou, olha só, já falando mais baixo comigo. Olha só, o Hector vai querer fazer uma assim, tá? Antes de fazer você em silêncio. Resultado, eu fiz 4 ou 5 dando texto e não fiz a versão em silêncio. Olha só. E aí foi essa que ficou no filme. Ficou no filme. E que, porra, me rendeu prêmio e o caralho. Assim. Que da hora. Pô, vamos explorar esse bagulho então aí de cinema. Aí eu vou trazer um bagulho assim, que é um dos meus favoritos, comediantes que eu tenho assim, comediantes favoritos, é o Dave Chappelle, né? Aí o Dave Chappelle, eu fiz show do cara, caralho. Aí ele fala uma história que ele queria... E aí eu vou trazer já, talvez, mais pro Tim Maia essa pergunta. E, talvez, e me desculpa se a pergunta parecer muito inocente, tá? Mas a ideia aqui, só para fazer o contexto aqui, é o seguinte. O Dave Chappelle tinha um sonho de conhecer o Jim Carrey. O Jim Carrey, na época, estava gravando um filme que chamava Man on the Moon, né? O Homem na Lua, alguma coisa assim. E aí arranjaram para ele lá conhecer o Jim Carrey. Só que o Jim Carrey, assim, é o que a gente chama... Não, o que a gente não, o que vocês chamam de method actor, né? Que assim, eu impersono aquele personagem e eu vivo ele durante todo o processo. E aí o Dave Chappelle falando, né? Eu fui conhecer o cara, assim, e aí, Jim... E aí ele respondeu como se fosse Andy Kaufman, que era o comediante. Sim, comediante. E aí a pergunta, trazendo esse é o contexto, mas a pergunta é a seguinte, isso acontece muito aqui no Brasil, de você estar, assim... Quando você faz um Tim Maia da vida, você está vivendo e respirando 24 horas aquele personagem. Incorpora durante um período? Tem alguns atores que têm esse método. Alguns. Eu não trabalhei com ele, mas eu já ouvi falar que o João Miguel é assim. O João Miguel que fez o estômago, sabe? Cinema, urubus e aspirinas, alguma coisa assim. Dizem que ele ele entra mesmo no personagem e pra você falar com ele é o personagem. Tem um outro cara também, esse eu nem conheço, acho ele bom pra caramba, que fez um dos Irmãos Cravinhos lá no filme, que ele é bem concentrado também. Mas eu me concentro bastante, principalmente quando eu vou fazer alguma coisa que é desafiadora, mas eu não fico 24 horas, não. Até porque, mano, você tem que buscar a filha na escola, tem que a mulher que Então, assim, é uma outra realidade também. Sim. Porque se você pega um cenário hollywoodiano, porra, você pode se dar o luxo de fazer um filme e ficar um ano sem trabalhar. Eu tô, às vezes, saindo do set pra ir pro teatro, pra ir pra outro set. Sim. Eu não posso mexer no cabelo porque... Entendeu? Então é uma outra realidade. Mas claro que quando você... Eu acho que assim, os processos, no caso do Tim Maia, eu pensei em desistir até. Lá pelo 2º mês de preparação, eu quase desisti. Quem segurou minha onda foi o Babu. Porque o que acontece? Eu sou muito estudioso. E o Tim Maia, brother? O Tim Maia, moleque, tocava bateria, guitarra. E tinha cena de eu tocando e tanto bateria quanto guitarra. A de bateria saiu, graças a Deus. Mas e aí eu queria tocar. Só que aí eu acertava o violão, errava a voz. E aí ensaiando ali na madrugada, que era o trabalho que era o horário que eu mais trabalhava.
Aí, cara, um dia eu cheguei pro Babu, cara, não vou conseguir, cara. Não tô tirando, não sei o quê, a bateria tá... E tem isso também, né? Você vai fazer aula, o professor te ensina um método. O Tim Maia, ele era autodidata, ele tocava do jeito dele. Falei, cara, não vai rolar, não vou conseguir, não sei o quê. Aí o Babu chegou assim pra mim e falou, porra, brother, faz o que tu sabe. Aí eu, como assim, Babu? Interpreta, porra. Aí eu, como assim, mano? Ele, brother, tu não vai virar um exímio baterista em 3 meses. Não vai virar um guitarrista em 3 meses. Pega, e aí ele foi malandro, falou, aproveita que o Mauro Lima, que é o diretor, o Mauro, ele que monta o filme. E o Mauro é muito famoso por ser rápido. Por quê? Ele não faz opções. Ele já tá na cabeça dele que nesse take ele vai estar fechado em você. Então, ele não vai fazer um seu, um meu. Ele já vai fazer o que ele vai usar. Então, ele falou, porra, cara, se tem essa parte da música, estuda bem essa parte. Eu falei, puta, pode crer, cara. E aí, assim, abriu pra mim. Aí eu colei no Felipe, que era o assistente do diretor musical lá do filme. E aí ele me ensinou o dedilhado. Aí eu fiz o dedilhado do Você a Valer, porque era essa a minha preocupação, entendeu? Porra, o filme do Tim Maia. Músico pra caramba assistindo. Não quero Não dar quero. um migué, entendeu? Deixar o braço escondido aqui pra fazer. Não, vamos fazer. E tinha... Que eu tocava mesmo, tinha uma coisa na gringa, quando ele ganhava a guitarra. Tinha o Você, que realmente mostra ali, inclusive, eu dedilhando. E tinha o Não Vou Ficar, que até foi cortado. E o Não Vou Ficar... Eu cantava uma parte, né? Tem essa música aqui, ó. Pensando bem... Agora não vai sair nada. Não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição. Não, não, não. E aí já cortava pro outro. Aí eu fiz... Não, não, não. Aí o Mauro... Continua. Eu falei, no caso, só vai até aqui, velho. Aí começou todo mundo a rir. Eu falei, porra, Mauro, você sempre quer só o que tá lá. E eu, justo esse que eu não decorei. Você quer que vá mais, porra? Ai, que legal, velho. Arrepiou, mano. Você é louco, o cara é bom demais. Você se conecta no filme Tim Maia com um dos maiores ícones da cultura brasileira. Sim. Em questão de musicalidade, enfim, artística. Só que o Tim Maia é aquele ser humano único, né? Tem a sua rebeldia, enfim, diversos nuances dentro da sua vida, do aspecto vida e suas vulnerabilidades. Exato. Mergulhar em Tim Maia, o que revelou ali e o que você traz para sua vida atual? Quais as experiências que... Cara, essa pergunta é sensacional, porque é impossível sair de uma experiência como foi interpretar o Tim Maia do jeito que você entrou. É um cara que viveu. Ele pagou um preço muito caro. Sim. Porque ele fazia o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. E aí você observa o quanto a gente faz concessões da vida, né? Sim. Porque você... Até pro convívio mesmo. Porque era isso, era um cara que, mano... Ele chegava e falava... Tem uma passagem que ele vai e volta de Londres como se você fosse daqui pra Zona Leste, entendeu? E aí fica pobre pra caralho de só ter pãozinho com não sei o quê. E daqui a pouco tá rico pra caramba, não sei o quê. E era tudo muito intenso. E fazia. E aí, de repente, ele encontra lá o universo em desencanto, e drogado pra caramba, daqui a pouco joga tudo fora, manda todo mundo andar de branco, pinta os instrumentos de branco. Era tudo radical. E aí você, claro, pra gente, pobres mortais, a gente tem que achar esse equilíbrio, mas eu me permitia ousar mais. Na vida mesmo, sabe? Porque às vezes você fica com os medos, e é natural. Pô, ainda mais a gente que não tem... Não pode Não pode sei errar, você, né, mas eu não tenho... Ô, meu irmão. Manda um pix pix aí. Não tem. Então, o que você conquista, você dá muito valor. Sim. E aí, cara, eu passei a ter menos esse medo de me arriscar e confiar em você também. Porque é isso, a gente... É uma balança ali que você vai equilibrando durante a vida. E o Tim Maia era isso, ele era muito intenso, cara. E estudar esse cara
E uma consciência fodida também em relação ao movimento negro. Ele viveu isso lá, né? Ele foi justamente para lá em, se eu não me engano, era 63, ele estava lá. 64 foi o ano que o Malcolm morreu. Nova York, né? E o Luther King também. Então, ele viu e bebeu do soul, de toda a parada. Então ele volta com essa bagagem. E é muito louco que volta um cara culto musicalmente, falando inglês fluente pra caramba, e na merda. Que o cenário já, ele tem uma cena que é quando ele decide para os Estados Unidos, que ele fala pra... Essa cena me mexe muito, eu fiz assim, porque tinha muito da gente aqui, de mim, que ele chega pra mãe e fala: mãe, eu vou pros Estados Unidos. Ela: o que você vai fazer nos Estados Unidos, menino? Você não vai pra Brasília. Brasília estão construindo lá. Não tem nada pra mim em Brasília. Aí ele fala: pô, o que adianta eu ter o talento se bota um branquinho pra soltar a voz aí, porque é mais engomadinho, é mais bonitinho, porque tinham aprovado o programa do Roberto Carlos e não dele. Ele sabia que ele tinha uma voz mais potente, que ele era mais talentoso, de fato. E aí ele fala: pô, eu prefiro ir para um lugar onde eu consiga alguma coisa, aprenda alguma coisa. E aí ele vai com $12, cara, para os Estados Unidos. Que $12. Chega lá falando que conhece alguém, não sei o quê. E aí é onde eu falo do destino e de Deus também. Porque o cara chega na casa dessa mulher que ele tinha uma carta com o nome da mulher. Ele chega na casa dela, dorme lá na porta. Aí a família chega: quem é esse cara? Quem é esse louco aqui? Aí ele começa a falar com ela em português. Quando o marido gringo dela pega o passaporte, o filho dela tem a mesma idade e nasceu no mesmo dia que ele, cara. Nossa. Aí já cria uma empatia ali, ele fica naquela casa, entendeu? Então, assim, é um cara que ele era muito... E assim, eu fiz o Tim Maia jovem. O Babu... ele tinha a responsabilidade ali de fazer um Tim Maia que todo mundo conheceu, já era foda. Eu tive uma liberdade maior porque eu tinha que fazer esse cara na adolescência, que você não podia ser o Tim Maia, você tinha que mostrar toda essa personalidade, só que sem ter amarra, porque você, com marrento com 14 anos, você não vai pra lugar nenhum, cara. Você tem que engolir sapo. E aí foi quando mudou uma cena, não... A roteirização dela, não como ela foi escrita, mas a intenção de todo mundo, porque tinha uma cena que a gente lia, parecia engraçada, que é quando ele fala: qual que é teu nome? O Carlos Imperial fala pra ele: qual que é teu nome? É Tião. Tião, você não pode ser cantor com esse nome. Isso é nome de contínuo, de não sei o que. Não, Sebastião. Não, Sebastião não dá. Aí ele fala: pô, mas não vou ser cantor pelo meu nome. E aí eu coloquei um puta peso nisso. Porque, tipo, peraí, eu não vou poder cantar pelo meu nome? É o meu nome. E aí deu o que eu queria, assim, pra cena, sabe? Porque é uma revolta dele. Pô, eu tenho talento, cara. Como é que eu não vou poder cantar pelo meu nome? E aí quando ele é batizado de Tim pelo Carlos Imperial. Então, assim, cara, são muitos momentos do filme. E eu, pessoalmente, cara, quando eu cheguei em Nova York e fui rodar a cena lá com... Era só o diretor de fotografia... E uma parte brasileira, o resto da equipe toda gringa. Eu olhei assim, ali na ponte do Brooklyn, e falei: cara, obrigado, Tim Maia. Onde eu tô. Aonde eu tô. Como nós temos assim um pouco de Tim Maia, né, pela nossa, de onde nós vimos, né, de onde nós saímos, enfim, e assim me remete na sua fala que você fala assim: pô, saiu só com $12 e foi. Eu lembro muito desse cara, assim, do Clayton, quando ele vai para os Estados Unidos. A gente tinha uma conexão, a gente se via pouco, ele me salvou algumas vezes, inclusive de apanhar. a gente jogava hoje é Osasco não, é um time de Osasco e tal, então, aí do nada ele falava: eu vou para os Estados Unidos. O que eu vou fazer aqui? Porque que louco isso. Se eu ficar aqui, eu vou desandar, vou fazer merda da minha vida. E aí ele vai e falou: cara, mano, que cara corajoso tal. E aí eu vi nesse cara muita força, muita coragem. E aí quando ele chega lá, mano, como tá esse cara? Até me arrepia. Vou ligar. E você fazer uma ligação pro exterior era pica. Muito caro, mano. Aí eu ligo, e aí como você tá aí?
Ligo pra uma pizzaria, olha, coisa de mais de 25 anos, né? Ligo numa pizzaria, calma aí, alguém fala, acho que é alguém em português, ela fala tentando falar bem inglês, ele não tá entendendo porra nenhuma. Liga pra ele, pô, Fabinho, tô bem, mano, obrigado. E aí você vê a voz dele embragada, é um bagulho que me emociona. Mano, por que você tá falando disso aqui, velho? Vem o filme, né, mano? O Tim Maia lá, você foi o Tim Maia dele. Existe muito de Tim Maia, né? Bem. Principalmente nas suas vulnerabilidades. Sim. Mas uma parada que eu acho da hora, no que você fala, assim, da mesma forma que a gente fala do Tim Maia, do filme, da sua própria trajetória, né? Porque hoje a gente teve a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho da sua história até o momento aqui, e agradeço você pela abertura de poder falar um pouco sobre Tamo isso. junto. Mas uma coisa que é da hora no que você fala, cara, assim, eu acho que este olhar para trás, assim, com carinho, com orgulho, tá ligado? Assim, e ao mesmo tempo me parece que é algo que ainda que te ajuda a dar esse combustível a mais, Muito. esse extra, para você continuar com fome, evoluindo, crescendo, né? Exato, porque assim, o que eu sempre costumo dizer, a gente falou da pressa, né? Dessa geração de querer igual... Na comédia, vou pra comédia. Tem uma galera que começa querendo o view ali, quer ter milhões de seguidores, não sei o quê. E que é isso. Cara, quando eu comecei a fazer comédia, eu pagava pra fazer. Tipo, porque a peruca que eu ia usar pro personagem era cara. E aí a bilheteria, às vezes, era... E a gente se divertia fazendo. Isso era do caralho. Quando, o grupo que eu tinha com o Luiz França era o Testosterona. Era eu, ele e o Rony Cássio, que era do Comida dos Astros. E a gente, depois o Rony saiu, ficou eu e o Luiz e sempre um convidado. Quando a gente começou, cara, eu conheci o Luiz no Rio fazendo meu solo de humor, fazia Malhação. Aí fui fazer um solo num restaurante japonês, que um amigo da Malhação era gerente. E eu tinha um péssimo hábito de não chamar pra estreia, que eu ficava inseguro. Só que assim... 99, não tinha internet. Aí saiu um tijolinho desse tamanho no Globo, uma quarta-feira chuvosa num sushi no Rio de Janeiro. Ninguém foi. Aí foi o Luiz França. Uma pessoa foi. Caralho. Aí o cara chegou do restaurante e falou: pô, tem um cara só, vamos cancelar. Eu falei: não, pergunta pra ele se ele vai querer assistir. Ele falou: quero. Cara, eu fiz o show inteiro pra ele. Duro, bebeu uma coca no negócio, deu um prejuízo ainda. Aí terminou, falou, pô, não vou cobrar, né? Era R$5 o couvert. Não vou cobrar, né? Eu falei, vai. Ele não quis assistir? Vai cobrar sim. Pô, qual que é? Aí cobrou, aí no final ele veio falar comigo, pô, eu sou comediante também, não sei o quê. Tô com solo e tal. Olha Vem me assistir. Aí eu fui assistir ele, o show dele tava bombando. Tinha 3 vezes mais o público que o meu. Tinha namorada. O primo. O primo e a senhora lá, que ele morava na casa dela. E aí eu assisti, e aí, cara, a gente começou a se apresentar lá no Rio, era humor em dose dupla na época. E a gente fazia personagem. E aí eu comecei a fazer stand-up sem saber o que era stand-up. Porque no momento, pra ele se trocar, eu entrava e falava de malhação, de não sei o quê. E aí depois que eu fui descobrir que era stand-up. Quando a gente vem pra São Paulo, a gente entra também num bar aqui. E, cara, a gente fazia 2 atos. Tinha um monte de figurino. E tinha coisa que a gente pensava no intervalo. E fazia, cara. Pra se divertir. Teve um dia que a gente foi sacanear o bar não era nosso ainda, depois que eu comprei com a minha esposa. Mas o cozinheiro era um alagoano. Ele falava com a... Estamos falando aí do início dos anos 2000. O cara cozinhava com cigarro aqui. E a faca aqui, a peixeira. Aí ele ficava puto que o nosso público assinava revistinha de teatro. Todo mundo duro, né? Aí chegava lá, o casal pedia uma coca e uma porção de batata. Ele ficava puto porque ele não cozinhava. Esse público de vocês aí só come batata. Só batata aqui, não sei o que. Ele ficava puto com a gente. E o Luiz imitava o dono do bar e eu imitava ele. A gente falou, cara, vamos fazer os dois. Ai, que da hora. Aí fizemos o texto rapidinho ali. Eu falei, ele tá puto que ele acordou, a filha pediu pra batata pra levar pra escola, a sogra pediu pra ele comprar batata. Aí chega aqui, você vai pedir pra ele uma batata frita, ele vai te esfaquear. Nada com nada. Cara, a gente chegou no palco e o show tava indo bem, o primeiro ato foi bem pra caramba. Quando chegou nessa, a gente falou, vamos terminar com essa, que vai ser muito engraçado. Aí a gente chegou, começou a fazer a cena, a gente começou a rir. A rir de chorar. E o público sem entender nada, olhando assim.
Cara, terminou, foi uma merda, porque ninguém riu. Aquele dia ali a gente aprendeu que, pra começar e pra terminar, tem que ser coisas garantidas que a galera vai curtir. Deixa o teste pro meio do show. Mas, cara, a gente saiu rindo. Aí, no final, ele chamou a gente. Chamou a gente, a bancadinha lá da cozinha. Ele falou, ó, vocês dois aqui, ó, com a faca na mão. Aqui. Eu não quero saber de brincadeira com o meu nome lá em cima. É bom demais. Cara, eu lembro, né? E era isso, era uma parada genuína pra gente comunicar, satirizar. Né, eu lembro da gente, minha mulher, a gente já namorava nessa época. Eu lembro do dia que a gente pegou R$50 na mão, cada um, cara. Tô ligado. Que eu, louco ela e o Luiz, isso. assim, caramba, ganhamos R$50, não sei o quê. Eu acho que isso às vezes falta. Porque você já começa mirando lá, não, cara, é a arte primeiro. Primeiro é a arte, primeiro é o trabalho. A grana tem que ser uma consequência, sacou? Mas acho que é da hora, velho. Só um adendo aqui. É aí que faz com que seja muito fácil você olhar para trás e entender o seu legado, né, cara? Porque, assim, tem tudo isso por trás. Porque muitas vezes, se você não... Se o que você almeja é o superficial, é uma vida vazia no fim do dia, né? E outra, você sabe cada degrau que você construiu ali, né? Você não surgiu lá em cima, de repente. Opa! E falando nisso, assim, Racionais MC, né, pra gente é referência, né, cara? Demais. E aí eu tava até lembrando de uma reportagem do KLJ, que o cara pergunta, pô, mas vocês estão no auge, cara, vocês não vão pra Globo? Ele, Globo? Aqueles engomadinhos? Fazer o que lá e tal, né? E você teve essa oportunidade, né, cara, de transmitir o Racionais Sim. da sua forma de uma das maiores emissoras brasileiras. Como que se remeteu você lá atrás, ouvindo o Racionais e tendo a oportunidade de passar da sua forma na maior emissora brasileira, cara? Cara, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Porque, assim, primeiro que eu só consegui por um convidado que veio aqui, que é o Simoninha. O que acontece? Eu tinha... Da realeza, né? Eu falo que o Simoninha é da realeza. Eu tinha feito um outro reality na Globo, que era o Popstar. Que eles pegam gente que não é da música necessariamente, né? Atores, jornalistas, jogador de futebol, e que cantam. E aí era uma tensão, porque, mano, o cara te mandava o playback com instrumental, o outro com uma voz guia. Você preparava ali de segunda a sexta, sábado passava 2 vezes, domingo você entrava ao vivo. Eu quase saí com uma gastrite do negócio. E aí, nas músicas, naquela época, eu pedi pra fazer uma do Racionais. Aí falava, putz, acho que não, porque não tem uma relação muito boa. Já tem uma tretinha aí. Falei, pô, mas aí vamos fazer o quê? Porque o cara queria que eu cantasse Walk This Way do Aerosmith com o Run DMC. E aí, eu falei, não, então só se eu puder fazer uma parte deles e outra do Racionais. Aí, no primeiro momento, ele falou ok, depois ele falou, cara, não vai rolar. Aí eu fiz um rap falando da minha trajetória lá. E ficou legal, assim. Só um adendo, já tô falando pra caralho. Não, velho, tá em casa, Esse meu dia é uma época que se cantava rap muito complementando uma voz a outra. Sim. Então Now this is the back, love that's all on the cover, and talk to my daddy, say... Os dois juntos. E aí fazer sozinho, eu não podia errar a respiração, cara. Senão eu errava o tempo da música inteiro. Verdade. E aí, na segunda parte, eu entrava com o meu rap. Aí eu entrei, aquele nervosismo pra entrar. E agora o Robson sempre tinha um clipe que passava a gente ensaiando, não sei o quê. Cara, a hora que eu pisei no palco, me veio assim, como é que começa a música? Só que assim, se eu perdesse, não tinha como engatar. Porque era isso, já entrava na porrada. E eu, senhor... Cara, aí a cabeça do editor foi iluminada, que o clipe que ele montou ela, vamos ver como foi o ensaio do Robson. A primeira cena, now these are backs. Aí eu, Graças a Deus. Porra. E aí eu fiz, foi muito legal. Um tempo depois me chamaram pra fazer o show dos famosos no Luciano Huck. Sim. Aí eu falei pra minha amiga, Roberto, você tá louca, mano. Olha quem era o elenco. Margareth Menezes, Glória Groove, Vitor Clay. Quem mais que tinha? Caraca.
Cara, só uma Glória galera Groove, da né? música. Glória Groove. Pô. Tanto que ganhou, né? Por que será? Aí eu falei, mano, você tá louco? Eu falei, não, Robson, é só pra você homenagear. Tem um lado de ator também. E realmente... E o processo era muito mais tranquilo, assim. Você passava a semana trabalhando uma música, tinha um preparador corporal, o vocal, a maquiagem, que tinha caracterização mesmo, assim, prótese e tudo. E aí, eu entrei já homenageando o Arlindo Cruz, que ainda em vida, né? Ele tava aí. E que eu falei, cara, esse cara tem que ser homenageado. Aí o produtor musical falou, pô, mas seu timbre é mais parecido com o Jorge Aragão. Eu falei, eu sei, adoro o Jorge Aragão também, mas... Esse cara tem que ser homenageado. Se a proposta do quadro é essa, eu quero homenagear ele. Aí fiz o Arlindo. Rolou uma parada muito louca, assim, porque eu entrei e fiz. E eu sempre que saio de uma apresentação, fico analisando como foi, se foi legal. Cara, eu não lembrava de nada. De nada. Transe absoluto. Aí eu, mano, o que tá acontecendo? E eu legal. porra. Aí só fui ver o resultado quando foi ao ar mesmo, sabe? E aí... Como era o final da pandemia, não estava sendo ao vivo o quadro, estava sendo pré-gravado na sexta e ao ar no domingo. Aí, num dos papos lá, de falar quem vai homenagear, quem não vai, eu falei, pô, podia fazer do Mano Brown, né? Vou tentar de novo, vai. Falei, joguei. Aí o diretor falou, você faz? Eu falei, pô, mano, Você tá maluco? faço, mas pode? Aí ele, acho que pode. Aí foram falar com o Simoninho. Acho que é bom a gente conversar com o mano e tal, não sei o quê. É igualzinho. Aí eu, pô, Simona, você acha, mano? Não, eu conheço o Brau e tal. Acho que vou falar com a Eliane, vamos ver lá. Aí ligou pra Eliane. Ligou pra Eliane, a Eliane, não, acho que aí as músicas. Aí eu pensei, pô, domingo à tarde. Eu falei, pô, tem que ser uma coisa pra cima, né? Falei, cara, vamos fazer a introdução do O Vivão e Vivendo, que a introdução é pra cima, ei você, sonhador... Vamos acordar? Que é um funkão. Aí o diretor, não, eu queria os clássicos. Aí eu... Tá, que é clássico, né? Você tem certeza que é o clássico do Aqui Racionais? estou mais um dia. Amarrar na cadeira, hein? Mano, aí eu falei, a gente tem um problema aqui. Primeiro que qualquer coisa do Racionais já é 10 minutos, qualquer música. É verdade, o time. Aí ele falou, não, mas pra trazer pelo menos uma parte... Por exemplo, Negro Drama, traz só a parte do Racionais. Eu falei, mano, só a parte do Racionais, do Mano Brown, é mais de 4 minutos. E a homenagem toda tinha que ter estourando 3,5, entendeu? Ah, tá. Aí eu falei assim, não, deixa comigo. Aí eu pensei, cara, falei, não, eu tenho que levar isso aqui. Aí qual que foi meu pensamento? Eu falei, eu vou começar com um trecho de Jesus Chorou, que mostra toda a poesia. Eu vou para O Homem na Estrada, que mostra um contexto local da periferia e a situação que a gente conhece. E aí eu coloco um Aleluia no coral, que já remete ao capítulo 4, versículo 3, que é um clássico. Total. E termino com Negro Drama, que é um porradão. Aí tive que escolher os trechos. Aí escolhi ali do Jesus Chorou. Aí a primeira versão que ele mandou um tamborim. O que é? Eu falei, não, mano. A gente vai fazer Racionais. Rap, porra. Vamos fazer. É o som de trovão só e voz. E aí, puta, mas tem o corpo de baile. Eu falei, olha só. O Racionais não tem dançarino, tem a galera que fica lá. Falou, não, mas aí vamos adaptar. Aí pegaram parte do elenco do corpo de balé de lá e pegaram a casa da casa do hip hop de Diadema. E enxugaram as coreografias pra ficar com uma coisa mais... E aí eu falei, vem cá, entra um carro no estúdio? Já me amei. O cara, como assim? Quero saber, entra. Pô, vamos conseguir aquele que é o do CD. Sim. E aí eu falei, que aí eu começo com o All Star encostado igual é o CD. Cara, e foi do jeitinho que eu fiz. Aí eu fiz e eu falei, mano, não é só a apresentação. E era no mês da consciência negra. Nossa. Aí no final eu fiz questão de falar também, mandar um texto, uma letra, sabe? E aí eu foi muito bom fazer assim o Mano Brown ali e falando pra galera. E eu fiz um trecho do... Cara, eu ouvi sei lá quantas mil vezes o Negro Drama. Toda vez eu fico emocionado
Seu filho quer ser preto? Ha! Que ironia, cola o pôster do... Puta, isso é muito foda, né? Gíria não, dialeto. Aí eu coloquei exatamente essa parte. E foi muito legal, assim, deu uma repercussão muito grande. E aí depois eu falo lá sobre o que o Racionais representa pra mim e o povo preto pro Brasil, sabe? De ser valorizado. Então foi... Assistir no caminho pra cá de novo, Eu cara. também. Assim, é muito foda. Eu também. E assim, eu acho que aí são as oportunidades que a vida te oferece também, não só de interpretar, mas também de viver aquilo, né? Porque Exato. a atuação ali foi foda, foi sinistra, velho. Exato. Boa pra caramba, parabéns, mano. Da Pô, hora, obrigado mesmo, rapaziada. Fabinho, a gente tem que respeitar o tempo do convidado, cara. Senão, né? Senão, fecha a porta ali. Vamos antes de dar a palavra final pra você, mano. Considerações finais, dizer. Né? Você tem ainda... primeiro, obrigado, irmão, pelo tamo tempo. junto. Você tem ainda o papel dos sonhos na sua mente que você gostaria de realizar? Tenho. O próximo. Meu irmão, é isso. A dedicação é a dedicação mesma. 100%. Claro que, assim, não posso... Se for pra você... Eu sempre cito o primeiro de todos, né? Lógico. Foi o Boleiros. Carandiru e Tim Maia. Carandiru e Tim Maia. Foram muito marcantes na minha vida. Que Mas legal. cada trabalho é uma Pedaço dedicação. que você deixa ali, né? É isso. Obrigado, meu irmão. Fabinho. Pô, cara, gratidão mesmo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Imagina. Por desenrolar nesse papo super agradável, que trouxe diversos ensinamentos. Enfim, cara. Eu queria deixar a última pergunta também. Vejo que você é um cara muito família. E como é para você esse laboratório de artistas, família, né? Esposa, Michelle Robinson, falar um pouquinho como esse amor transforma e como essa relação impacta nas tomadas de decisão. Cara, eu acho que a Michelle... Eu sempre costumo dizer, né? Que além de esposa, ela é a mãe que eu queria pra minha filha, assim, sabe? Que a gente não sabe, né? Pode ser que amanhã ela se apaixone por alguém, não sei o que, mas eu tenho imenso orgulho de saber que ela é a mãe da minha filha. Porque a gente tem uma história de... Esse ano a gente completa 24 anos juntos. E eu acho que muito disso é pela nossa origem, daquilo que não precisa ser dito, sabe? Quando a gente quer, mais uma vez, indo pro rap, só quem é. Só quem é. É isso, tem coisa que acontece que eu olho aqui no teu olho, a gente já sabe o que é, não precisa discorrer sobre o assunto. E a gente tem muito isso em casa, então, assim, do que a gente vive no dia a dia. Ela, uma mãe assim, leoa, a nossa filha, tudo que a gente teve que aprender no meio do caminho, por autoestima, de saber quem a gente era, a gente transmite pra Morena desde neném. Então a Morena hoje tem um cabelo desse tamanho, tem um puto orgulho e cara, desenrola, acaba com qualquer um que chegar com um discursinho meio torto. E até comigo. Pô, esses dias eu falei, não sei o que, ela falou, você não tá sendo meio machista, não? Opa! Falei, tô, nem vou entrar. Então, cara, a gente tem uma essência ali que acho que a gente já viveu muita coisa. Ano passado, a gente viu a passagem da nossa Anjinha, né? A gente tava na semana do nascimento, ela resolveu não vir pra essa loucura aqui. Tem coisas que não tem como você entender. A gente tem que... Tivemos o nosso tempo, um acordo que a gente fez entre os três ali foi sentir. Então... São dias e dias, sabe? Não tem, às vezes a pessoa fala, e aí, mas tá melhor? Não, tá, mas é uma ferida ali que fica aquela casquinha que daqui a pouco sai e você sente e volta, mas eu acredito muito na missão que a gente tem aqui. A missão dela veio... O ginecologista da Michelle, o Dr. Paulo, falou uma coisa ainda nas últimas semanas ali que eu guardei pra vida. Ele falou... Você é o mundinho dela. E ela escolheu viver no melhor dos mundos ali. Ficou o tempo que tinha que ficar e fez a passagem dela.
ensinou muita coisa pra gente, muita coisa que a gente ainda nem compreende, mas eu tenho um laço, eu já tinha um laço eterno com a Michelle, que é a Morena, e hoje a gente tem um laço eterno triplicado, quadriplicado, e é alguém que eu admiro, Fortalece, né, cara? que eu amo, que eu acho gata e gostosa pra caralho. e que, apesar de ter feito a cirurgia da miopia, continuou comigo. Continua. E é isso. E eu sou fãzaço. Ó, Michele, tá convidada pra vir trocar uma ideia aqui Ô, conosco, será um viu? prazer, velho. Não, cara, da hora isso. Obrigado mais uma vez aí pela essa vulnerabilidade também de falar de algo tão bonito, tão forte, cara. Assim, essa memória, essa experiência, assim, celebrar a vida. É algo muito bonito, assim. Pô, e parabéns pela trajetória. Antes de terminar, quero dar a palavra final para você aí. Mas a família, quem conhece já sabe. Quer acompanhar um homem, liga a TV. Só aperta o Só aperta o botão. Eu não sei se você quer deixar algum... Falar dos próximos projetos. Deixar... Tô projetos sempre novos. fazendo várias coisas aí. Voltei com o meu solo de humor. Devo voltar com a Michelle com Roupa Suja Se Lava no Palco, que é um espetáculo da gente também, de comédia ali. E deixar o Instagram, Robson Nunes Oficial. Segue aí, dá essa moral. Quase 1 milhão de seguidores. Ei, Falta lá. só 840 mil. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco chega. Da hora, porque assim, mano, de verdade, cara, você tem muito barulho nas redes, assim, e eu falo isso não é porque você tá aqui não, mas assim, poder acompanhar seu trabalho, porque é o que eu te falei, cara, assim, tem um lado humorístico da coisa, mas assim, tem um lado ser humano, que eu acho que você é humano, né? Que hoje aqui, assim, deu aula, velho, deu aula. Obrigado aí por mano. colar com a gente. É isso. Valeu mesmo. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado, velho. Meia, É até isso, a próxima, gente. valeu! Valeu.